Aí o Anthony Davis contra o Jaren Jackson Jr. e suas 4 faltas. 8 no relógio. Davis gira, sobe no gancho. Que bola do Anthony Davis. 13 pontos só nesse terceiro quarto. 1 minuto e meio para o final. Moran faz a finta no crossover, parte para dentro, arremesso curto. Hashimura. Rapaz, falta feia agora do... o Hashimura vai cobrar o David Roddy. Eu não sei se o Hashimura entende que o Roddy é quem fez a falta, mas foi o... foi o Conchar que fez a falta. Mas ele fica bravo porque o Roddy tem um empurrão depois da jogada parada já. Porque a falta foi do Conchar e o Conchar empurra ele em velocidade. É perigoso, né? Quando você empurra o cara em velocidade. E um jogo quente nesse segundo tempo. Ó, aqui, ó, essa é a falta do Conchar. Ainda que ele vá tentar buscar a bola, ele empurra o Hashimura. O Roddy estende ali o braço esquerdo também depois do fim da jogada. Mas ó, esse braço esquerdo do Conchar. E depois depois o clima esquenta aí também do Hashimura com o Roddy. Não, o Hashimura sabe bem ali o que aconteceu depois da jogada, né? Ele fica irritado porque tomou uma pancada de graça quando a jogada já estava parada. Eu entendi até com razão ele fica irritado, viu? Mas me parece o mais perigoso é o empurrão do Conchar, não? O Conchar ele tenta roubar a bola, às vezes é um contato que acontece, faz o jogador perder o equilíbrio, não foi um empurrão tão forte assim, né? Pegou no jeito ali, enfim. Tanto que o Hashimura ele fica muito mais irritado com o Roddy do que com o Conchar. E depois aí, mais uma vez, o encontro dos dois depois do fim da jogada. Isso aqui pode dar aquela falta de... que dá um lance livre, né? Aquela falta técnica por ser uma falta para parar o contra-ataque. A arbitragem vai rever ali toda a jogada. O Hashimura ficou inconformado, mas me parece até na velocidade normal. Até o próprio contato do David Roddy, ainda com a bola ali em posse do Hashimura. Hashimura had an unsportsmanlike reaction to the foul. He'll be assessed a technical foul. Technical foul. Hashimura, common foul contract. Então deram a técnica do Hashimura. Eles entenderam todo esse... Eles deram uma falta do Conchar, mas uma falta comum do Conchar, nada na jogada com o David Roddy, e uma falta técnica do Hashimura por ter partido para cima ali do David Roddy. Mas o Hashimura vai ter 2 lances livres aqui porque está no bônus o Lakers. Então, toda essa confusão foi até bom para dar uma acalmada, né? Ficou irritado. Nossa, eu com o tempo dar uma acalmada para bater esses lances livres também. Um terceiro quarto movimentado. E começa com o Dylan Brooks sendo ejetado, acertando as partes íntimas do LeBron. O Anthony Davis foi atingido pelo relógio do torcedor. E agora o Davis esquentando no choque do Hashimura com o David Roddy. O LeBron segue no banco neste terceiro quarto. Vamos lá para o último minuto. Estamos ao vivo aqui na ESPN 2 e no Star Plus. Aí o Moran vem, escapa ali do Brown, faz o passe para o Tillman. Trabalho aí do Xavier Tillman.
quarto 4-6-6. Schroeder. Hashimura. Ele contra o Roddy. 10 segundos de posse ainda para os Lakers. Bloqueio do Davis. Schroeder sobe para o arremesso na meia distância. O Dennis Schroeder. É a bolinha do alemão, Dennis Schroeder. Primeiro arremesso dele de quadra. Vem para a resposta do Desmond Bain. 13 para o Desmond Bain. Schroeder. Davis. Usa o braço, tem espaço, sobe para o arremesso. Contestado Anthony Davis. 26 pontos para ele. E o Tillman sofrendo, né? Porque tá ficando um contra um, não tá tendo ajuda, não tá tendo dobra. E o Anthony Davis tirando proveito disso. Já. E aí pro Desmond Bain. Desarmado Desmond Bain com o shot. 3 segundos. Moran força o arremesso. Cai a bola do Jamoran. Rebote do Anthony Davis. 3 segundos. Ele força o arremesso no meio da quadra. É o final do terceiro quarto na Crypto.com Arena. Os Lakers lideram por 20 e estão em um quarto de abrir 2-1 nesta série de 27 minutos pela rodada dos Grizzlies. Teremos o intervalo e já voltamos para a reta final. ESPN está Plus, o esporte fácil. Ó, tem que marinar o frango por 12 horas. Sim, chefe. Tem que ficar crocante, sequinho e suculento. Sim, chefe. Ô, Fogaça, aqui você não é chefe, não. O melhor frango frito que você ainda não comeu. Prazer, rapaz. O estilo dos ídolos das quadras para a sua casa. E a verdadeira experiência da NBA. Regatas oficiais, o estilo de cada time, os tênis mais desejados, itens de decoração para a sua casa ou escritório e acessórios para todos os gostos. Tudo para quem quer entrar em quadra ou torcer fora dela. Não quer ficar fora dessa, né? Venha conhecer uma das nossas lojas e viva a NBA de perto. Muitos pacientes acreditam que quando estão fazendo uso de um creme dental específico para sensibilidade, eles estão abrindo mão dos benefícios de um creme dental para uso diário. Por isso, eu indico o Sensodyne Proteção Completa a Mais. O paciente vai ter alívio da sensibilidade e vai ganhar 8 benefícios: hálito fresco, limpeza superior e branqueamento. Eu quero que o meu paciente saia do básico e receba todos os benefícios que só a Sensodyne Proteção Completa a Mais pode oferecer. O maior símbolo mundial das picapes. A maior autoridade das picapes. O ícone das picapes. A picape das picapes. Nova Ford F-150. A maior picape do mundo está chegando ao Brasil. Estamos de volta. Nossa hashtag NBA na ESPN pelo Twitter. Intervalo do terceiro para o quarto na Crypto.com Arena. Os Lakers lideram por 20 e por enquanto vão abrindo 2-1 nessa série contra os Grizzlies. Depois deste jogo 3. Teremos um intervalo na volta todo o quarto período, não ceda. Todos os empreendimentos JHSF têm um toque único. Cada mente tem aquele toque de ineditismo. Cada produto tem aquele toque de exclusividade. E com seu toque na tela, você visita todos eles. Baixe o app JHSF Real Estate, a sua nova residência com o toque da JHSF. NBA só tem hora H. E na hora H, quem é melhor faz a diferença. Na hora H de cada ponto. Na hora H da enterrada. E cada hora H fica ainda melhor com o sabor irresistível da verdadeira maionese. Helmas, o sabor irresistível da NBA. Estamos de volta, fãs de esportes. Sejam bem-vindos à
sequência de jogo, a reta final, início do quarto, ao vivo aqui na ESPN 2 e no Star Plus. O LeBron voltando para a quadra para este quarto período. Riggs, aí para o LeBron, ele contra o Jaren Jackson Jr. Bate para dentro, foi desarmado ainda o LeBron, sobe para o arremesso. A violação, né, dos 24 segundos. E depois da tentativa ainda do LeBron. Vamos lá então para a sequência do jogo, os Lakers liderando por 20 pontos. Nessa primeira partida na Crypto.com Arena. Os dois primeiros jogos em Memphis. Jogos 3 e 4 agora na Califórnia. Conchor. Brody. Ele sobe. Mas o rebote ainda para os Grizzlies. Se atrapalha o David Brody. Perdeu o controle da bola. Os Lakers recomeçam. Tem o LeBron. Schroeder. Ainda no relógio. Ataque do Brody. Sobe o Schroeder. Minutos do primeiro tempo pelo jogador. O Taylor Jenkins para o jogo. Camisa 20. A transmissão de basquete na ESPN é um oferecimento de... Chegou o novo Galaxy S23 5G. Nova Ford F-150. Vem aí a maior picape do mundo. Sadia, para quem tem fome de NBA. Vivo Fibra, a melhor internet para curtir a NBA. App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. Novo sub carne seca com cream cheese. Peça no restaurante ou delivery. Helmets, o sabor irresistível da NBA. Experimente Sensodyne de proteção completa mais. Cuidado diário 8 em 1. Tá, mas e os pares de vocês? Vem com Vivo Fibra? Lógico que vem com Vivo Fibra. A gente é pro. Se o game vem com Vivo Fibra, vem com a internet mais rápida do Brasil. Final de partida. Teremos 1 minuto de acréscimo. Faz o bet aí e as partidas ficam muito mais emocionantes. Seguro, rápido e com muita emoção. Faz o bet aí e a emoção até o último segundo. Faz o bet aí. Essa é a temporada mais gostosa da NBA. Começa o jogo. Ele vai arriscar. Tocaço. Aqui no quentinho. Eles combinam a jogada e... Poncha aérea deliciosa. Ainda dá tempo de virar. Ela olha a situação. E foi de 3. Que ousadia. Sadia, pra quem tem fome de NBA. O maior símbolo mundial das picapes. A maior autoridade das picapes. O ícone das picapes. A picape das picapes. Nova Ford F-150. A maior picape do mundo está chegando ao Brasil. Estamos de volta para o jogo rapidamente. O Taylor Jenkins com 10:52 aí no final, no relógio do quarto período. Lá para a sequência, a bola vai voltar para a quadra. Os Lakers abrindo 22 pontos nessa volta aí rápida para o quarto período. Ele tinha que parar o Taylor Jenkins, né? Uma corrida aqui 6-8-0 pro Lakers, acabaria com o jogo, ele já para rapidamente aí com um pouco mais de 1 minuto do quarto. Que é a diferença, né? Dos dois jogos, principalmente na questão do aproveitamento e do volume. Sendo muito mais agressivo
contra uma defesa que não veio dobrar tanto contra o Anthony Davis essa noite. São 3 tocos hoje, são 15 tocos na série para o Anthony Davis. Impressionante os números dele aí na série contra os Grizzlies. No detalhe, o Anthony Davis. Público presente na partida de hoje. LeBron que passa pro 81.007 Hashimura. espectadores. Sobe, escapa do toco do Jaren Jackson Jr. A bola gira no ar, mas não cai. O arremesso aí da zona norte do Desmond Bain. Arremesso não convertido. LeBron. Mas os Lakers para a quadra de ataque. Ele contra o Tillman. Ainda o LeBron com 13 no relógio. Reeves. Corta. Invade ali o garrafão, Austin Reeves. Sergio Brown pro arremesso de 3. Não cai a bola do Troy Brown Jr. E uma falta do Tillman no choque ali com o Austin Reeves. Um jogo de poucas bolas de 3 no geral, né? Os Lakers 4 em 19 do perímetro. 4 bolas de 3 apenas para os Lakers. E 8 em 30 pro Memphis. Mas um domínio total no garrafão. 50 pontos pro Lakers do garrafão. Contra apenas 28 do Memphis. Lembrando, neste domingo, 3 jogos da NBA aqui nos canais ESPN e também no Star Plus. A rodada começa às 2 da tarde, a 1 hora tem o Sport Center abre o jogo para Cleveland e Nova York, Cavs e Knicks. Às 4h30 tem Kings e Warriors e às 8 Boston Celtics e Atlanta Hawks. 3 jogos para você ver. LeBron sobe para a bandeja, não converte o LeBron, mas tem falta na jogada. Camisa 32. Digamos que os jogadores dos Lakers não estão tendo sorte também. E coitado do velho, hein? Substituição. Tá sofrendo o velho hoje. Cadê o contato? Foi do Jaren Jackson. Mas deram uma falta no Tillman. Contato de jogo, né? Precisa rever, não precisa nada. Falta, o Jaren Jackson não foi para dar o toco. Esse tipo de contato acontece. Digamos que o LeBron foi atingido embaixo e em cima. Literalmente. Mas tá de pé, velho. Tá de pé o homem. 20 pontos para ele. Aí o Jaren Jackson usa o braço, ganha espaço e sobe contra o Van Hashimura. Pontua aí o Jaren Jackson Jr. Dá 13 pontos na noite o Jaren Jackson Jr. Reeves. Pro LeBron. O arremesso para 3. Cai a bola forte do arremesso do LeBron James. Bote com o Desmond Bain. Moran. Para atacar o Schroeder. No passe pro Tillman. 11ª assistência pro Jamoran. Distribuindo o jogo aí já. E o LeBron 0 de 4 dos 3 hoje. Na série 4 de 20. Né? Ele tá jogando bem, é óbvio. Mas aproveitando um 3 bem abaixo dele. É o Schroeder. Contra o Tillman. Acionado o LeBron. Vantagem aí contra o Desmond Bain. 4 no relógio. Schroeder sobe o arremesso. Sim! Dennis Schroeder. O alemão na bola de 3. A vantagem volta para 20. Os Lakers vão administrando a boa vantagem. Moran para a resposta. Imediata a resposta aí do Jamoran. Chega a 24. Jamoran com 11 assistências e 7 rebotes. Schroeder, mais uma não. Limpa o ar, o rebote com o Xavier Tillman. Péssimo rebote dele. Moran. Bem. Se aproveita ali do bloqueio. Sobe para o arremesso de frente para a cesta. LeBron recomeça para os Lakers. Hashimura. Arremesso fica curto. Menos juro tem para o final do jogo. Moran corre quadra. Aos 44 minutos do segundo tempo, pelo jogador Jaren Jackson tem vantagem contra o Schroeder. Com 10 no relógio, a cobra. Moran.
Jones, da zona morta, não cai a bola do Ty Jones. Último toque do Tillman, ali brigando com o LeBron. A posse começou para Los Angeles Lakers. Camisa 5. O Lakers, nas últimas duas posses, acelerando. A meu ver, desnecessariamente. Está com uma boa vantagem. O Schroeder, sem pensar muito, arremessou uma bola de 3. Depois teve lá, nós estávamos num jogo, uma situação de transição do passe do LeBron para o Rui Hashimura. Mas não era uma situação tão clara assim para um bom arremesso. Você está ganhando por 17. Gasta um pouquinho mais no relógio. Não tem necessidade de acelerar tanto assim, não. LeBron. Volta para a quadra aí o D'Angelo Russell. E o Anthony Davis. Para encarar o Tillman. Bate bola no fundo. Quadra. Se atrapalha ali o Davis. Excelente defesa do Tillman. Senhoras e senhores, pedimos a colaboração para nosso fundo de caridade global. 7 aí para o final do jogo. É a partida número 3. Vale a vantagem na série. 26-6 em pontos a partir de erros. Moran de frente para a cesta. De frente para a cesta, o Darvin Ham para o jogo. A vantagem vai para 14. Ao menos de 7 minutos do fim. E o Já com mais uma bola de 3. No intervalo aí nós já voltamos. O papai gostou. NBA só tem hora H. E na hora H, quem é melhor faz a diferença. Na hora H de cada ponto. Na hora H da enterrada. E cada hora H fica ainda melhor com o sabor irresistível da verdadeira maionese. Hellmann's, o sabor irresistível da NBA. Prontos? Uau! Bia, pode me mandar? Posso? Bia, pode me mandar? Bia! Pode me mandar? Você aceita me mandar? Você não, a Bia. Ei, pode me mandar? Novo sub carne seca com cream cheese. Pão feito todos os dias. Carne seca, cream cheese. Peça a receita original com mussarela, tomate, cebola, maionese e alface. Criada por brasileiros. Tipo passinho, sabe? Carne seca, cream cheese. Criatividade de outro nível, né? Novo sub carne seca com cream cheese. Peça no restaurante ou delivery. Estamos de volta com mais parte tática aqui da série entre Lakers e Grizzlies. Do trabalho que fez no jogo 2 o Memphis para defender o Anthony Davis. Olha como na troca ele faz com que o Anthony Davis receba longe. Olha como a ajuda já está pronta para caso ele passe pelo Dillon Brooks aqui. Força um arremesso da média distância mais contestado. E aí sim depois consegue correr muito bem. Foi outra arma do Memphis nesse jogo 2. E aqui como ataca bem a ajuda a dobra aqui no pick and roll. O Tyus Jones se apresenta muito bem para esse passe para o Desmond Bane. Ele vai ver o espaço que o Tillman tem para cortar no garrafão, criando ali uma situação de 3 contra 2. E aí sim, um bom arremesso do Memphis para atacar a defesa do Lakers. Hoje não estão conseguindo fazer isso, muito por causa da agressividade do Lakers na defesa, né? E a falta de agressividade também da defesa do Memphis, principalmente no primeiro tempo, fez com que o Lakers jogasse como quisesse. E principalmente o Anthony Davis. Hein? E as estrelas presentes em quadra, ou na beira da quadra. A gente viu alguns dos nomes da música, do cinema, enfim.
Era o Will Ferrell mesmo quem estava ali atrás da quadra e que acabou se chocando até com o Anthony Davis. Enquanto o LeBron ataca aí de um lado para o outro, Davis com o rebote. Mais um rebote, 17º para ele. E o Moran com 2 pontos e a falta. E a quinta do Vanderbilt. Que sequência insana aí. Primeiro os 28 pontos do Anthony Davis. E na sequência o Ja Morant com 2 pontos e a falta para chegar a 30 na noite. No contra-ataque de novo, jogo de transição, é o forte dele e hoje uma confiança lá em cima, hein? Nem parece que machucou a mão. E esse não é o Usher, apesar de parecer muito. É o pai do Ja Morant. A 30 pontos o Ja Morant, que jogo para ele, hein? Voltando então da lesão, não jogou a partida número 2. LeBron. Acionado o Anthony Davis. Devolução para ele. LeBron hesita no arremesso de fora. Davis livre para 3. Não cai a bola do Anthony Davis. Rebote com o Austin Reeves. Rebote importante aí. O rebote ofensivo para o Austin Reeves. Vem no passe para o Jaren Jackson Jr. Desarmado pelo LeBron. Os Lakers correm quadra do outro lado. Excelente trabalho do Tyus Jones. No contra-ataque aí o Los Angeles Lakers, a posse ainda para LA com 19. Demorou meio segundo do D'Angelo Russell para soltar essa bola, o toco do LeBron. Era meio segundo antes desse passe, o LeBron arrancava o aro de novo. Reposição aí para os Lakers. 6 minutos para o fim do jogo. Jaren Jackson Jr. consegue dar um tapa na bola. 11 ainda no relógio para o Los Angeles Lakers. 9-8-8-3. Russell. Faz o passe para o LeBron de fora. Reeves. Austin Reeves. Austin Reeves na hora de 3 pontos. A vantagem volta para quase 20. Os Lakers vão encaminhando a vitória no jogo 3 para abrir 2-1 nessa série. Intervalinho nós já voltamos. Guarda, chegou a hora de definir quem será o campeão do Nordestão. Começa demais o time do Ceará. O Vozão chegou com tudo. E agora, o que resta pro Leão da Ilha é usar todo o apoio da torcida para virar esse jogo e alcançar o seu 4º título. 9 da noite, a Ilha do Retiro será palco da final mais quente do Brasil. Esporte e Ceará, ao vivo. Assista a Copa do Nordeste no Star Plus. Pepe, Esperava outra pessoa? o que me dizem meninos? Prontos para a aventura? Do que é que você tem tanto medo? Talvez você não queira crescer. O que vai acontecer depois depende de você. Cadê o Peter Pan? Peter Pan e o Andy estreia em 28 de abril no Disney Plus. Estamos de volta. O convite para as madrugadas na ESPN 3 do Esporte Center americano. Moran, Ja Morant. Acrobático aí, né? De volta com essa mesma explosão, esse mesmo ímpeto de sempre depois do jogo fora. Os últimos 11 pontos com o Ja Morant. Os últimos 11 pontos de Memphis. Davis livre para 3. Sim! Anthony Davis. Os Grizzlies tentam encostar, mas os Lakers não deixam. Já sobe para a bandeja. Ele não desiste. Que partida do Ja Morant. Chega a 34. Mas está distante, né? 17,4 minutos. Ficando cada vez mais difícil. Russell. No passe para Davis. De novo para 3. Não cai a bola. Arremesso forte. Tapinha do Austin Reeves. O D'Angelo Russell tenta. Rebote lá dentro. A briga
E a posse para o Memphis Grizzlies. A posse do Memphis Grizzlies. E aí eu me pergunto, pra que esse arremesso logo de cara? De novo, está ganhando por 17, falta 4 minutos, o relógio é seu amigo. Gasta mais 10 segundos. Enfim. 74 a 87. Thiago Moran! A vantagem cai para 14. Se tem alguém que está tentando deixar esse jogo aberto, é o Thiago Moran. Os últimos 16 pontos de Memphis com ele, vai a 37 na noite. LeBron para encarar o Tillman, sobe para a bandeja. 22 para o LeBron. Moran. No começo ali contra o Vanderbilt para encarar o Davis. Tenta o passe de fora para o Kennard. Desvio do Russell. 10 ainda no relógio. Como o LeBron entende do jogo e sabe do momento importante que era para fazer essa bola. 14 pontos, vai lá, uma bolinha de segurança e volta a 16. Jaren Jackson, forte o arremesso, a bola lá dentro. Pega no ar e sai. 13h40 para o fim do jogo, público de pé na Crypto.com Arena. Bate bola o LeBron, 10 no arremesso. Ele contra o Tillman, troca agora contra o Kennard, encontra o espaço, o LeBron toma o toco do Xavier Tillman. Empregado agora o LeBron, Moran do outro lado, 2 pontos e a volta. E a chance para chegar a 40 pontos, o Thiago Moran, 18 neste quarto. Primeira pregada para cima do LeBron do Tillman e o Moran atacando o Russell do outro lado. Memphis ainda sonha neste fim de jogo na Califórnia. 40 para o Thiago Moran, 40 pontos nessa volta. E o Lakers, toda vez que começa a individualizar demais as jogadas, é o momento que Memphis consegue recuperar um pouco. Porque consegue fazer boas defesas e correr bem o contra-ataque. Caiu ali o Austin Reeves. Russell perdeu o domínio, o D'Angelo Russell. Vem de novo aí o Memphis Grizzlies. Moran para, chuta para 3! 43 pontos e contando. Os últimos 22 pontos dos Grizzlies com o Thiago Moran. 106 a 95. Rapaz, a vantagem cai para 11. James Reeves chuta no estouro do relógio, ele força o arremesso. 2:20 para o final. Bem, a bola é com ele, com o Thiago Moran. Fica livre, se aproveita do bloqueio. Sobe, a bola gira no ar, ele pega o próprio rebote. Kennard. Vem a quadra, devolve o Moran, livre, de frente para a cesta. Não cai a bola do Thiago Moran. Era a bola para Memphis voltar para o jogo. O Darwin vem parar o jogo. Faltou um pouquinho de perna, né, Matheus? Ele estava fazendo de tudo. É normal também que uma hora a perna falhe. Davis, 1:45. Ele contra o Tillman. 3 segundos, 2 segundos, faz o passe. LeBron. E sopra pau do LeBron James. Se apresentando muito bem o LeBron, um corte sem a bola, né? Isso que é importante quando o time começa a ficar parado e ele tem a vantagem contra o Kennard, ele aproveita essa vantagem e sofre a falta. Mas até estava falando para você fora do ar, né, Matheus? Eu tenho a impressão que o Lakers, ele vai chegando no final do tempo, ele vai dando uma cansada, né? E ainda mais num jogo tão intenso como eles começaram. E aí começa a parar o ataque, principalmente. A defesa já não tem mais a mesma intensidade. E o ataque começa a jogar muito no 1 contra 1. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Memphis aproveitou disso para se recuperar. Correndo em contra-ataque, é óbvio, aproveitando o grande momento do Jamorã na partida. E aqui o Memphis desafiou.
Não consegue, né? Ele está em movimento, você vê, é o ombro, fora de posição. Agora, na do Anthony Davis antes, para cima do Jaren Jackson Jr., eles reverteram uma chamada de falta. Sim. Lances diferentes, claro. Sim, mas sim. Só para porque aqui aqui eu acho que o Luke Kennard está fora de posição. O fato de estar fora de posição e ter esse contato um pouco com a cintura dele, não sei se vai ser suficiente para reverter. Já saiu o resultado? Já saiu, né? Não reverteu, né? São 2 decisivos pro LeBron, então. Abraça aqui pro Danilo e a filhinha dele, a Lara. A Lara tá cortada, agora quase 2 horas da manhã no horário de Brasília. Obrigado pela companhia. O Daniel Alves, não aquele. O Guilherme Rezende, o Bruno, o Arthur Duarte, o Vinão. Vitor Hugo, o Rogério Santista, o Gil Gouveia, Marechal Vascaíno, o William também por aqui, o Pedro, o Paulo Santini. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência neste sábado. Galera lá do Coast to Coast Brasil, também estou acompanhando aqui, ó, a repercussão do jogo pelo Twitter. 1 minuto e meio, vantagem volta para 13, 108 a 95, 22 pontos seguidos para Jamoran. 10 pontos a diferença. 1 minuto e 20 para o final. Que é isso? O que se transformou esse jogo depois daquele primeiro quarto? Está conosco desde o primeiro período. É impensável, né, essa diferença. Queda de 10 vai para 12 com a bola do D'Angelo Russell. Que jogo, hein, para ele. Que jogo para o D'Angelo Russell. 1 minuto. Moran do bloqueio para 3. O arremesso não cai. E a posse será do Los Angeles Lakers. E a vitória cada vez mais próxima do Los Angeles Lakers para abrir 2-1 na série. E agora o Mourão sai mancando, não sei se é só um problema ali com o tênis. Houve até um probleminha ali fora da quadra, confesso que eu não vi com quem. Discussão do Desmond Bane com Austin Reeves. Eu fiquei preocupado aqui com o pé direito do Jamoran. E pra mim é falta naquela falta de landing area, né? Pode escolher, né? Do Davis ou do Davis também, né? Era uma falta técnica ali do Desmond Bane. A arbitragem acabou deixando passar esse lance. Mais uma vez, ó. Na área, o jogo se colocou na área de aterrissagem aí do Jamoran. E isso é uma coisa que a arbitragem da NBA tem sido muito rigorosa, né? Porque é uma questão de proteção também dos jogadores. E foi um dos últimos suspiros aí do Memphis Grizzlies. Os Lakers vão ficando com a vitória. Estão abrindo 2-1 nessa série. Jogo 4 na próxima segunda-feira. Jogo 5 com a gente aqui também, Matheus. Quarta-feira, numa rodada dupla aqui, sensacional. Tem Lakers e Grizzlies e Warriors e Kings. Jogo 5 das 2 séries. Jamoran, pra cravada no outro lado, 45 pontos para Jamoran. Vantagem volta para 10 pontos. Escapa da falta o Schroeder. E aí o LeBron já ficou no chão. E agora levando a mão ali no canto de esquerda. Os Lakers aceitam a violação dos 24 segundos. Ainda, né? Parece, né, Gui? Mas ele... Se tem alguma coisa de bom para Memphis tirar desse jogo, é exatamente essa performance do Jamoran. Depois daquele tombo feio no jogo 1. Vai cair com cãibra. Esperamos que seja cãibra, né? Que não seja mais uma lesão. E terminamos com LeBron James, o rei,
o Dylan Brooks, o bobo da corte. E os Lakers com a vitória no jogo 3 da série, abrindo 2-1 na série melhor de 7. Os Lakers na história agora tem 9 vitórias seguidas em jogos 3, quando a série entra para o jogo 3 empatada. É uma das grandes marcas da história da liga. Ja Morant com um jogo mágico de 45 pontos na sua volta, mas ele é o rei, ele é o cara. Com 25 do LeBron, 31 de Anthony Davis, os Lakers lideram a série nesta primeira partida na Califórnia. E o jogo 4 na segunda-feira às 11 da noite. Também vai ser um jogo importantíssimo, né? Vale 3-1 para os Lakers ou para Memphis empatar a série. E muito obrigado pela companhia, viu? Um abraço, Matheus. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, gente. Amanhã, domingo, rodada tripla da NBA na ESPN a partir da 1 da tarde. Valeu, boa madrugada. Bom domingo a todos. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Onde a magia Disney encontra o mar e fantasias encantadoras encontram aventuras eletrizantes. Walt Disney World Resort e Disney Cruise Line. Onde a magia que você ama encontra a magia dos seus sonhos. Espelho da magia. Saiba mais sobre as férias mais mágicas da Terra. 3 deles. Muito boa noite, fã de esporte. Seja muito bem-vindo. O Sport Center está no ar. E bora lá, bota um papo aqui com a gente na próxima hora, que a gente vai falar muito sobre campeonato brasileiro, mas também vamos dar uma passadinha lá na Europa. Vamos falar sobre os campeonatos europeus também por aqui. Seja muito bem-vindo, vem participar com a gente. Ao meu lado, hoje aqui na bancada, Mário Marra. Marra, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Sport Center. Vamos lá falar de todos os jogos que aconteceram ao longo desse sábado. Prazer estar com você, Natasha, com o Fã de Esporte. Sim, tem a ver com o estadual hoje do Fã de Esporte, muita coisa pra gente falar. E tem time que já está na final lá na Inglaterra. Temos que falar sobre isso também aqui no Sport Center, mas a gente fala sobre tudo isso depois do intervalo, rápido intervalo aqui no Sport Center. E o próximo assunto, logo na sequência, é a vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio. Não sai daí não, que a gente já volta. Você sabe o que é necessário para ser um campeão? Em primeiro lugar, você deve ter um sonho. Sacrifique-se todos os dias por esse sonho. Seja sempre persistente, pois em algum momento as oportunidades chegam. E depois de tudo isso, você está pronto para ser um campeão. Agora, eu sou o novo treinador dos melhores jogadores do Brasil. Os da ApostaQuente.tv. Just a quick announcement and a time to announce today's lottery numbers. Jim Beam, 100% Kentucky Straight Bourbon, 100% amigos. Isso é Jim Beam. Jim Beam é tudo de bourbon. Beba com moderação. Chance. Tem gente que aproveita, tem gente que deixa ela passar. E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas e se perder? Ah, sem chance. Uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Chance de acertar a trave, abrir o placar, virar o jogo, escanteio, chance clara de gol.
Já começou a Copa Betânia do Brasil. Acesse e descubra muito mais chances de ganhar. Estamos de volta e em jogo pegado, o Cruzeiro venceu o Grêmio em 1-0 no Independência pela segunda rodada do Brasileirão. O único gol da partida foi marcado por Bruno Rodrigues. Esta foi a primeira vitória do Cabuloso com o Pepa Mário Mato. O Cruzeiro tinha vencido o amistoso, contra o Red Bull Bragantino, tinha vencido também o amistoso bem com cara de centro de treinamento. In the first quarter, come out with that same pace in the first quarter, we'll be balling. AD, thank you. Thank you. This is the Lakers' 9th straight win in Game 3s of series tied at a game apiece, breaking a tie with the 89-95 Bulls for the longest streak in NBA history. Lakers haven't lost in this situation since Game 3 of the 2004 Finals against the Pistons. Let's talk some more about it and welcome in Jalen Rose to SportsCenter. Jalen, that first quarter was something special from the Lakers. What impressed you most about how they started this game? The focus, Stan, the discipline. They put the Memphis Grizzlies on wax to start the game, literally. 9 points in the first quarter, defending with ferocity, attacking the paint, grabbing boards, getting out in transition, and as LeBron James and AD mentioned, letting their play do the talking. I appreciated the fact that AD was aggressive, hanging on the rim, barking at the audience. I love to see LeBron attacking, doing a freaky tails type reverse dunk in transition. How about D'Angelo Russell? His playmaking as well as his scoring. Austin Reeves scoring the basketball. Rui Hachimura's been on fire this entire series. It was a total team win by the Lakers. And Jalen, it seems like LeBron James wants Anthony Davis to take control. Is that the sense that you get? Absolutely, and showing my age here, just watching the purple and gold, as Kareem started to age, that's Magic's role, to kind of be the guy that's going to carry you in the regular season, carry you throughout the game. Then you could be selective like Tank Davis was tonight and pick your body shots and pick your head shots for the knockout. And so Anthony Davis, again, in Game 1, Jaren Jackson Jr. went off. In Game 2, Xavier Tillman went off. When you have Anthony Davis, and yeah, he had a couple of 5-block games coming into tonight, it's got to be a dominance every night. And that's what AD showed today. 31 big points, 17 big boards, playing like one of the top players in the league. Great competitive response, though, from Ja Morant, Jalen. What does that tell you about what to expect in Game 4? This is going to be a long series. That's what this tells me. Like, the Memphis Grizzlies are a number 2 seed, and Ja Morant's been in and out of the lineup. But for him to return after that very nasty fall that he took with a hand injury and put up 45 big points with double figures assists, plus knocking down threes, he virtually was unstoppable getting to the basket and making plays. I believe Dylan Brooks' flagrant 2 won't carry into the next game for a suspension. The rest of his teammates can't play worse. Jaren Jackson Jr. was the only other guy in double figures. Bane didn't show up. And so I believe Memphis is going to be more game in number 4 and see if they can try to tie up this series. One more on the Grizzlies. If you're the Grizz and you have Dylan Brooks, you want his intensity, but you don't want him over the line. It's sort of similar with the Warriors deal with Draymond Green. How do you manage that if you're the Grizzlies? I've given Dylan Brooks one of the best compliments I could give a professional athlete. He's my favorite irrational confidence guy. Because what happens, Stan, when you're going against these all-time great players, if he doesn't play with an edge, he wouldn't be in the league. Look back at some of the great defenders in the history of the league. They all walked to the edge of the pool, and it seemed like they were going to either fall in or jump in, depending on what day it was. Dennis Rodman, Metta World Peace, Draymond Green, as you mentioned, Bruce Bowen. Like, that's the edge that these guys need to play with to be
the defensive performers that they are. But again, the block is hot. You know everybody's watching you. You can't now go and hit LeBron James in the family jewels during the game and not expect to get ejected, in particular when you're struggling and the fans been booing you since you hit the floor. I expect him to be better. I expect Memphis to be better, and I anticipate a long series. All right, as always, Jalen, your analysis on point. We appreciate it. Thank you, family. All right, let's get some more post-game coverage after the Lakers get the win. Darvin Ham at the podium right now. Let's listen in on his post-game thoughts. You know, something we touched yesterday in practice is establishing a defensive-minded, physical tone, and just dig in and multiple efforts, activity, being ready. You know, transition D is key versus this team. Pick and roll defense is key. You know, everybody giving multiple efforts and then trying to finish the possession with a rebound. They make you work through the entire possession, the entire shot clock. And sometimes you have to work through multiple shot clocks. They're so good on the offensive glass. So just being highly competitive and again, being ready to give multiple efforts. Darvin, what did you make of the crowd tonight? First Laker home game at full capacity in a decade, and you could just hear the energy coming out before warm-ups and you know, from the opening tip. It was. Yeah, someone told me that before the game. I guess I was here as an assistant the last time that it was like this. So, wow, time flies, man. But I thought our crowd was phenomenal. You know, you felt them in the building. Thank God that we gave you something to cheer about. The way we came out, our guys were aggressive, getting stops. Everyone, you know, from the on-ball defense to everybody, the shifts and activity off the ball, guys getting rebounds and pushing it, getting out, running. It was great, but the energy in the building was phenomenal, unbelievable, and you know, we look forward to having the same thing on Monday. Darvin, LeBron showed a lot of restraint this week with some of the comments and certainly with the shot in the third quarter. What did you think of that shot and how LeBron has handled this? I think it's been great, man. You know, he's a consummate professional. You know, he doesn't get caught up in the war of words. He just goes out and speaks with his actions, speaks with his play. His leadership with the group has been, you know, it's not like he's not saying nothing to you guys and then talking to us. Like, he's just been focused throughout, and that's the way we need him to be. Again, it's not about, you know, the mano-a-mano matchup within a team sport. It's just, you know, you got to go out and make the right plays. Simple as that. I know it's not about a mano-a-mano matchup over here. New on SportsCenter, Ham's counterpart Taylor Jenkins at the podium. Brooks on his line. Yeah, I mean, pretty bad. Can't go down 26. I thought we missed a ton of shots, open shots, fueled their offense, their transition defense. They came out and played great. We didn't play great in the first quarter, so can't dig yourself that kind of hole. Love the fight that our guys showed for quarters 2, 3, and 4, but being down 26 makes it extremely tough, especially in the playoffs. Taylor, what did you think about the play that got Dylan Brooks ejected, and how concerned are you, given his history and what we've seen the league do recently, about potentially his availability Monday night? Yeah, officials made a call. We spent a good deal of time yesterday talking about having to back up, you know, talk or whatever the case. Do you think your guys, I don't want to say did they back it up, but did the moment get too big for someone tonight? Yeah, I mean, we had a lot of guys struggle tonight. You know, as I said, first quarter, you know, I thought we were playing hard. You know, our offense significantly impacted our defensive ability, but the way our guys fought for quarters 2, 3, and 4 showed a lot of great resiliency. We got to learn to get better from this. Adversity is going to get the best out of it. Hey, Taylor, how can you explain that first quarter? Is that one of the worst quarters you've seen since, you know, you've been coaching? Yeah, it's pretty bad. All three series over the past 2 years, the first game on the road, the team has gotten down deep. Obviously, came back and won the game against Minnesota. But is that pattern suggestive of anything in terms of the youth of the team, in terms of dealing with the road environment for the first time in a series?
I mean, we got to learn from this. I mean, definitely, you know, 2 years in a row for sure where we go down big. When we figured it out in Minnesota in Game 3, obviously we fought and we tried to give ourselves a chance, but we dug ourselves too big of a hole. Hopefully our guys will learn from this. I mean, there's no excuses when you come in here on the road. We knew we were walking into. We just got to play better. That's what it came down to. I thought we executed our coverages well defensively, but when you're missing shots and we had turnovers and they're just thriving in transition, and you're missing at that rate. I mean, I think we shot 12% or something like that in the first quarter. That puts you behind the 8 ball. So I hope the moment wasn't too big for us. Hopefully our guys respond in Game 4. You got to win on the road to win the playoffs. Much more post-game coverage on the way. Elsewhere in the West, Game 4, Clippers Suns, still no Kawhi. He's out. An outsized impact for Devin Booker and Kevin Durant once again. That was the story of this series post Game 1. Clips with the lead. Chris Paul with the steal off to Durant. It's amazing what happens when you add a 4-time scoring champ to the mix, and the Suns cut the lead 2-4. And then Durant and Westbrook. You know the deal, the story, teammates for 8 years. Durant blowing by him. Westbrook wanted the travel call. Instead, it's Durant to the basket. They lead by 1 at the break, looking for their first ever NBA championship as Phoenix. In the third, Westbrook, the hero of the opener, to the rack. Clippers back in front, back in fourth game. Remember, this is just 12 games, a dozen games, small sample size with Durant. 8 in the regular season, 4 here in the postseason. He had 31. Suns back up 2. Crazy sequence here. Check out Booker. Paul misses a 3. Booker grabbing it, saving it in bounds. It'll end up with Durant. Durant and Booker score or assist on 58 of the Suns' 83 points through 3 quarters. It's basically been the story of the series in games 2, 3, and 4. To quarter 4. How about the last 3 games for Devin Booker? 38, 45, and 30 on Saturday. Suns extend the lead to 8. But the Clippers will not go away. Westbrook, he had 14 in the fourth. Another clutch fourth quarter offensive performance. He had 37. It's back within 2. And then 37-year-old Chris Paul. Got it. Suns back up 7. And this, when this drops, you know it's your day, right? Suns miss. Paul's going to grab the offensive rebound. He just kind of throws this baby up. I don't think he realized the shot clock reset. Booker and Durant were like, why are you doing that? He didn't realize it, but it drops. Booker all smiles. Suns win. 3-1 series lead, right? They can seal the deal on Tuesday. Didn't know it reset. They're like, what are you doing? Don't worry about it. It's all under control. We're on the brink of eliminating the Clippers and moving on. KD, after the game, asked this about his durability. I think you've played 40 minutes in 13 straight playoff games now. Is that something you can handle at this stage or this early in the playoffs, or is it you need to pace yourself? Or how'd I look tonight? All right. Talk to him. That's what, I mean, I felt great, you know, but I missed a lot of time this season.